Mas nós temos esse costume então de racionalizar, de colocarmos objeções. Isso é interessante. Moisés, pode ser que ele não se sentia preparado. Deus, não vai dar, não sei falar, sou duro de... Se eu quer que eu vá lá e entregue uma mensagem, não sei falar. E Moisés está com 80 anos aqui. Moisés realmente ele não está preparado. Mas algo interessante acontece na nossa caminhada, que se você esperar para você estar preparado, para depois você servir a Deus, você nunca vai servir ao Senhor, porque você não estará preparado nunca. Quem estaria preparado para essa missão tão grande? Não está preparado, você não está preparado, eu não estou preparado. Deus nos prepara no caminho, Deus nos prepara na caminhada, quando nós obedecemos ao Senhor. Senhor, eis-me aqui, me envia, eu vou, vamos lá. Não sei falar, não tenho a idade ainda, mas estou aqui, me usa, sou teu, me capacita que eu quero ir. Me ajuda que eu vou, abre a porta que eu estou entrando. Então nós somos capacitados à medida que nós obedecemos, à medida que nós, Senhor, pode me enviar, vamos embora. E nós nos envolvemos com as coisas de Deus e Deus derrama graça sobre nós e Deus nos capacita, irmãos. Se você acha que a minha pregação é ruim, imagine há 12 anos atrás, quando eu comecei a ser pastor. Eu acho que eu massacrava o povo de Deus com a palavra, né? Bem complicado. Pastor, então quer dizer que hoje você acha que as suas pregações são perfeitas, são boas? De jeito nenhum. Leio, estudo sobre pregação quase todas as semanas, porque eu acho que eu não estou preparado. Tem dia que eu saio daqui e falo, Érica, a vontade que eu tenho é de pular da ponte ali agora. Foi horrível, mas Deus usa, irmãos. E as pessoas, de vez em quando, pastor, as pregações que eu acho que foram as piores, Deus falou comigo, pastor. Como assim, Senhor? Então nós somos capacitados à medida que nós respondemos ao chamado de Deus, que nós começamos a servir ao Senhor sem saber das coisas, sem saber como agir, sem saber como abordar alguém, sem saber como pregar o Evangelho, é isso. Mas no caminho Deus nos ensina, Deus não vai deixar a gente na mão, irmãos. A missão é dele, então nós temos objeções, mas Deus ele abate cada uma dessas objeções. Deus vai jogando por terra os obstáculos que nós levantamos. Moisés está falando, não vão crer. Deus, então peraí que eu vou mostrar que eles vão crer. Peraí. E interessante é que Deus tinha falado, capítulo 3, verso 18, eles crerão na tua palavra. Moisés não está dizendo assim, ô Deus, mas e se eles não crerem? Moisés está afirmando, eles não vão crer. E Deus tinha falado, vão crer. Então Moisés está de alguma forma negando a promessa de Deus. Moisés está indo contra a palavra de Deus. E aqui nós temos um exemplo negativo da vida de Moisés. Deus disse, se você pregar, eles vão crer. Eu vou inclinar os ouvidos dele, eu vou abrir os ouvidos do meu povo, dos eleitos, para a mensagem. Eles não vão crer. Assim nós fazemos também com o Evangelho. Nós não pregamos o Evangelho porque nós achamos que as pessoas não vão crer. Elas não vão crer se Deus não abrir o coração delas. Se Deus não inclinar o coração e abrir os ouvidos das pessoas, elas realmente não vão crer. Mas Deus promete que esse é o poder dele para a salvação. Deus promete salvar as pessoas pela pregação do Evangelho. Então quando você abrir a sua boca para falar de Jesus, para falar da cruz, para falar daquilo que Jesus fez na vida do seu povo, Deus vai abrir o coração do seu povo, dos eleitos, daqueles que foram chamados. Você vai semear uma semente eterna na vida dessa pessoa. E Deus pode abrir os nossos olhos e nós vermos frutos disso ou não. Mas a nossa missão é anunciar, não é converter. A parte mais difícil é a parte de Deus, converter as pessoas, converter os corações. Deus faz isso, nós não fazemos. Nós não temos o poder de mudar a vida de ninguém. Espero que você já tenha entendido isso. Você não tem o poder de mudar nem a sua vida. Nem o seu coração você não consegue mexer nele. Ele é muito profundo, ele está muito lá embaixo, muito lá dentro da alma. A gente não tem acesso ao nosso próprio coração. Eu queria mudar isso aqui na minha vida. Não consigo. Não consigo. Senhor, tem misericórdia de mim. Amolece o meu coração, inclina meu coração para mudar, porque senão eu não vou mudar. Então a parte difícil é a parte de Deus. O impossível Deus faz, mas Ele nos convoca a anunciarmos o Evangelho. Moisés, então, coloca aqui essas objeções, ou essa objeção, dizendo que não crerão. Então, só para a gente encerrar essa parte das objeções. Moisés, ele começa
é o primeiro encontro de Moisés aqui agora, e ele está negando a palavra de Deus. Ele não conhece o Senhor ainda, ele vai conhecer a Deus, ele está em um processo de crescimento, de amadurecimento, e ao final do livro do Êxodo, é interessante de que a palavra que Deus usa para Moisés na Escritura é o servo do Senhor. E Moisés fez tudo quanto o Senhor ordenara. Moisés ele vai aprender a obedecer a palavra de Deus sem questionar, sem ele faz. Ele vai ser então declarado como um servo de Deus, um escravo de Deus, alguém que foi dominado pelo Senhor. Isso acontece na vida de cada um de nós. Nós começamos cumprindo o chamado de Deus com certa dificuldade, com objeções, mas no caminho Deus vai nos abençoando. Para a gente sair das objeções e entrar nos sinais. Para que servem sinais e maravilhas? Aqui o texto está dizendo que são sinais. Qual que é o objetivo de Deus em fazer sinais, em fazer maravilhas? E nós gostamos de sinais, né, de maravilhas. Nós gostamos, né, de mágicos. Quando eu era criança, eu gostava de mágica. Como é que ele fez a moedinha desaparecer e o coelhinho saiu da cartola? Como é que foi esse negócio? Aí vocês tinham o Mr. M, né, que ele desvendava os mágicos. Era tudo truque, né, mas nós gostamos disso. Nós gostamos de sinais, de maravilhas, de milagres. E nós cremos em milagres. Nós cremos num Deus que intervém, num Deus que não tem limitações alguma. De tempo, de espaço, de geografia, da criação. Ele vem, intervém e faz. Mas o texto aqui está nos dizendo que os milagres são para que o povo de Deus seja fortalecido, para que o povo de Deus creia. E Deus vai dar para Moisés aqui 3 sinais para que o povo creia. A cada sinal, Deus está dizendo, para que eles creiam que eu te enviei, que eu apareci para você, o cajado. Se eles não crerem no primeiro sinal, eu vou te dar um segundo sinal. Bota a mão aí no peito. Tira, ficou leprosa. Põe de novo. Agora tira. Está limpinha. Tá, se eles não crerem no primeiro nem no segundo, eu vou te dar um terceiro sinal, mas esse você guarda para fazer lá na frente, quando chegar lá no rio. Então, para que o povo creia, os sinais aqui descritos são para o povo de Deus. Primeiro sinal, o cajado de Moisés se torna em serpente, verso 2 ao verso de número 5. É interessante que Deus tem umas perguntas, né? Deus pergunta para Moisés, o que você tem na mão? Como se Deus não soubesse o que está na mão de Moisés. É igual Deus pergunta, Adão, cadê você? Será que Deus não estava vendo Adão? Um cajado. E Deus então joga o cajado no chão. Joga o cajado se torna em cobra, né? Uma serpente. Moisés foge, Deus fala, pega lá de novo, pela cauda, se torna em cajado de novo. E é interessante que o cajado era um objeto muito comum, irmãos. Provavelmente Moisés andou com esse cajado aqui por anos, os pastores andavam com isso. Era um instrumento cotidiano de Moisés. E Deus usa aquilo que é comum para o seu reino de maneira extraordinária. Aquilo que está na mão de Moisés, Moisés conhece como está lá. Algo que ele apoia, algo que ele usa para cutucar as ovelhas, enfim, comum. Então, o Deus da Bíblia, ele usa coisas comuns, coisas cotidianas, aquilo que nós temos na nossa mão. O que você tem na mão para usar no reino de Deus? O que você tem na mão para servir ao Senhor? O que Deus te deu? O que Deus colocou na sua mão para você servir ao Senhor? Para você edificar o reino de Deus, para você evangelizar, para você anunciar Cristo, para você servir ao povo de Deus. O que você tem na mão? Deus está perguntando para você hoje. O que está na sua mão? É um cajado? Vamos usar o cajado. E Deus usa. E esse é o sinal. Então, Deus está mostrando para Moisés que as coisas comuns que nós temos em nossas mãos, nas mãos de Deus, podem ser instrumentos poderosos, instrumentos de transformação, instrumentos de libertação, instrumentos de vida, de edificação para o povo de Deus, para a glória de Deus, para a glória do Senhor. O que Deus tem colocado nas suas mãos. Então, um pedaço de madeira morto, Deus transforma em algo vivo, uma serpente, e de novo volta a ser morto. Deus está dizendo o seguinte, olha, o Deus que chamou Moisés, o Deus que apareceu para Moisés é o Deus que tem domínio sobre a criação, tem domínio sobre as coisas mortas, leva vida.
na criação, no universo, ele tem esse poder. Esse sinal já dava para Moisés ficar mais animado, né? Chegar lá, vou jogar o cajado, vai virar uma coisa. Isso aqui tá bom, acho que já dá. Dá para começar missões, né? Dá para ir. Moisés vai colocar mais objeções. Moisés não quer ir. E Deus vai dar um segundo sinal. Mete a mão no peito. Moisés coloca as vestimentas, né? Seria mais ou menos, coloca a mão no bolso. Moisés coloca e Deus fala, tira. E a mão tá leprosa, né? Tá branca. Então o primeiro sinal é na criação, no mundo orgânico, né? Num pedaço de pau que vira uma serpente. O segundo sinal é na área da saúde, no bem-estar humano. Uma atitude de colocar a mão dentro do casaco e tirar, não deixaria uma mão leprosa. E nem colocar e tirar não limparia essa mão. Deus está dizendo o seguinte, olha, eu tenho domínio, eu tenho poder sobre o bem-estar dos seres humanos. Eu tenho domínio sobre a vida dos homens. Eu tenho domínio sobre a morte dos homens. Tudo está nas minhas mãos. Se não crerem no primeiro sinal, talvez creiam no segundo sinal. Então Deus está se revelando para Moisés, Deus está se revelando um Deus que intervém, um Deus que vem e liberta, um Deus que dá poder, que capacita, que domina sobre a criação, que domina sobre a vida humana. E nós sempre colocando objeções, nós não cremos na palavra de Deus, nós duvidamos que Deus vai fazer, que Deus pode usar um cajado, uma mão, né, um homem idoso, 80 anos. Nós colocamos muitas objeções. Enfim, o último sinal é água em sangue. Deus diz, se não crerem no primeiro, no segundo, talvez creiam na evidência do terceiro sinal. Pega a água, só que Moisés está num deserto aqui, não tem água ainda. Esse seria um último sinal na manga, né? Mais para frente. Deus está garantindo para Moisés, se não crerem no primeiro e no segundo, eu vou te dar um terceiro, mas você usa lá na frente, lá no rio Nilo. E a ideia então do rio, o rio Nilo é vida no Egito. O Egito é um lugar que só tem areia. Areia para todo lado. Areia. Nem pedra não tem, é só areia. E toda a vida flui do rio Nilo. Deus está dizendo, eu tenho domínio sobre essa nação, eu tenho domínio sobre o Egito, eu tenho domínio sobre o faraó. Vai e faça a missão, vá e cumpra o que eu estou te dizendo. Eu domino sobre as nações, eu sou o Deus da história, eu sou o Deus que domina sobre os reinos. O Egito é meu, as águas são minhas. Vá e cumpra a missão. Então Deus dá sinais ali para Moisés. O objetivo dos sinais é para que o povo de Deus creia. Os sinais não são, presta atenção nisso aqui, sinais, maravilhas, milagres, não são para os ímpios, não são para os não crentes. Certo? Faz sentido? O povo de Deus vai ver esse tanto de milagre, certo? Quantos milagres Faraó vai ver? O mesmo tanto. O coração do povo de Deus vai ser encorajado. Deus está com a gente. O coração de Faraó vai endurecer. Não se dobra. Assim foi no ministério de Jesus. Jesus disse para Cafarnaum, a cidade que ele fez como seu quartel-general na Galileia. Cafarnaum, você se levantará até o céu? Não. Se em Sodoma e Gomorra eu fizesse esses milagres, eles teriam se convertido. Então vai haver mais juízo para você do que para Sodoma e Gomorra. Cafarnaum, aquele povo lá, crucificou Jesus, apesar de terem visto uma multidão de milagres, de sinais. Então o sinal ele não converte, o que converte é o Espírito de Deus, é a palavra de Deus. A palavra de Deus é suficiente para converter o coração de alguém. O Evangelho é suficiente para converter aquela pessoa que você acha que está teu coração muito duro. Ah, pastor, aquilo é só Deus na causa. É só Deus mesmo. Mas o Evangelho tem esse poder, é o poder de Deus para a salvação, para crer. Então, só para a gente encerrar, a ideia de sinais e maravilhas são para o povo de Deus. Jesus no seu ministério, ele inicia, ele faz, no livro de João, nos conta de 7 sinais que Jesus faz. E João termina o livro dele dizendo, olha, Jesus fez muitos outros sinais. Esses aqui foram escritos para que vocês creiam e tenham vida nele, no seu nome. Jesus, quando começa a conversar com Nicodemos, qual que é como é que começa essa conversa? Nicodemos, o grande mestre da lei, conhece a Bíblia, ele fala, ó, Jesus, se Deus não estivesse com você, você não faria esse tanto de sinal, de milagre, não tem como. Isso é uma credencial
de que Deus te enviou. Esses sinais estão apontando de que você é um enviado de Deus. Ninguém vai abrir o olho de um cego, ninguém vai ressuscitar um morto. A Bíblia mostra que isso é um sinal que Deus está dando, assim como Deus deu para Moisés. Então, os sinais na Bíblia estão concentrados. A gente acha que, por exemplo, a vida de Abraão foi milagre atrás de milagre. Não, os milagres estão concentrados na Escritura. Em Moisés, Elias, Eliseu, Jesus e os apóstolos. São blocos. Quando Deus está dizendo o seguinte: esse é meu enviado, creiam nele, creiam nele. E essa é a conversa com Nicodemos. Se você não viesse de Deus, você não estava fazendo esse tanto de milagre. E Jesus, ele diz para Nicodemos: olha, assim como Moisés levantou a serpente, assim o Filho do Homem vai ser também levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. E uma parábola interessante em Lucas, capítulo 16, eu encerro por aqui. Aquela famosa parábola do rico e Lázaro. Vocês se lembram dessa parábola? O rico e Lázaro. Havia um rico, que comia bem, se esbanjava, e havia um mendigo que dormia na sarjeta, no meio fio, na porta da casa desse cara. E o mendigo Lázaro queria comer das migalhas que caíam da mesa do rico. Aconteceu que o rico morreu também Lázaro. Lázaro é levado aos céus pelos anjos. E ele é então colocado na presença de Abraão, na presença de Deus. E o rico foi levado para o inferno. E há uma distância, há uma separação, e não pode passar de cima para baixo. E ele queria que o mendigo, que era mendigo, agora está na bonança, molhasse o dedo e colocasse na língua dele, porque ele está passando necessidade. E o rico vai dizer o seguinte para Abraão: Abraão, faz o seguinte, eu não quero que meus parentes venham para cá. Então, se Lázaro ressuscitar, eles vão crer. Abraão tem uma palavra interessante. Respondeu-lhe Abraão: se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Eles têm a Escritura é suficiente. Se a pessoa não converte pelo Evangelho, pela pregação de Cristo, ela não vai converter, ainda que um anjo apareça para ela, ainda que ela veja um morto ressuscitar, ainda que ela veja milagres. Provavelmente você conhece pessoas que viram milagres, que viram situações, não tem como, mas não converteu. Por que não converteu? Porque o milagre não converte, o milagre é para o povo de Deus, é para nós nos fortalecermos. É verdade, o Senhor faz, é verdade, Deus age, é verdade, Deus transforma, é verdade, Deus tirou aquele cara do mundo, do pecado, do lamaçal, e o cara está hoje aqui servindo ao Senhor limpo. Deus operou um milagre, glória a Deus.